Hello, everybody! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia Crivelari e hoje vou dar continuidade à nossa aula de mecanização agrícola. E como eu falei para vocês na aula passada, hoje nós vamos fazer exercícios. Vou compartilhar a tela com vocês. Lembrando que nós somos da Unemates de Alta Floresta. Aqui nós vamos falar sobre os custos da operação agrícola. E neste exemplo, ele pede para a gente determinar o custo de produção de um conjunto trator mais pulverizador, com as seguintes características, que nós vamos passar ali para frente, e assim calcular o custo de produção para uma área de 100 hectares. Então, ele me dá os dados ali operacionais. Lembrando que na aula passada, eu falei para vocês que para calcular o custo de produção, precisamos calcular o custo horário e o custo operacional. Então, como esses aqui vocês já estão craque, fizeram quase todas as aulas, vamos fazer o custo operacional primeiro. Quais são os dados operacionais? Então, a largura de trabalho eu tenho que é 18 metros, a velocidade é 8 km por hora e o fator de eficiência da operação é de 60%. Então, eu tenho uma formulazinha ali, já coloquei para vocês, muito fácil. Já coloquei na fórmula e já dei o valor para vocês. Então, se vocês calcularam aí, vão achar o mesmo valor. Gente, acompanhe, faz junto, porque vai cair na prova. Dados econômicos do trator. E aqui eu vou fazer bem devagarzinho para vocês pegarem. Então, anotem, porque se vocês tiverem dúvida, e eu acho que vocês não vão ter, porque vocês são muito espertos. Mas se ainda assim tiverem dúvida, é só mandar uma mensagem lá para a professora, tá bom? Então, aqui eu já coloquei tudo abreviado. Mas vocês sabem o que é, porque vocês assistiram e prestaram atenção na aula anterior. Então, ele me deu o valor inicial, que é o valor de aquisição, que pode ser do equipamento novo, ou também pode ser dele usado, que é o preço que se faz no mercado. E aqui é o valor final, que equivale a 10% do valor inicial, geralmente, que é o valor de sucata ou o valor de descarte. Esse N é a vida útil, que é o número de horas de uso até o descarte do equipamento. Então, aqui se faz uma estimativa dependendo do meu equipamento. E esse Nzinho é a utilização média anual. Então, é um número médio de horas de uso por ano. Então, se eu tenho aqui um trator que tem uma média de 10 anos de vida útil, e ele me dá o total da sua vida útil completa, 10.000 horas, então, se eu dividir isso em 10 anos, eu vou ter 1.000 horas. É só um exemplo, tá? Esse izinho aqui, vocês também já sabem, que é a taxa de juros sobre o capital investido. Aqui eu coloquei de 12%. Que é se o dinheiro ficasse lá rendendo, ao invés de eu comprar o meu trator, por exemplo. O Izão, grandão, esse aqui é referente à taxa de seguro. E o Tzinho é referente à taxa de alojamento. O F do trator, a gente vai usar lá na formulazinha de manutenção e reparos, o consumo horário que vocês já viram na aula anterior, a potência, o custo de combustível e o salário do operador. Pessoal, nenhuma dúvida até agora, né? Eu acredito que vocês estão tudo, ó, na ponta da língua. Então, vamos calcular primeiramente os nossos custos fixos. Ó, tá tudo bonitinho aqui. Depreciação é o que nós vamos calcular primeiro. Então, lembrando que os custos fixos são depreciação, juros, seguro e alojamento. Estes são os custos que vai ter mesmo que eu não trabalhe com a minha máquina durante o ano todo. Esses custos vão surgir todo ano, ao longo da vida toda
dessa minha máquina. Comprei a máquina, já tenho esse custo, tá bom? Então, a depreciação é o valor inicial menos o final dividido pela vida útil dela em horas. Aqui eu só coloquei na fórmula. E vocês vão ter ali o resultado de R$ 9,00 por hora. Gente, tá muito fácil. Vamos fazer o seguinte? Pausa o vídeo e tenta fazer. Pega as fórmulas que eu passei para vocês lá atrás e tenta fazer isso aqui, porque tá muito fácil, vocês vão ver. Fórmula de juros aqui, ó. O que é os juros? Como que eu calculo esses juros? É o valor inicial mais o valor final. Então, eu somo esses dois primeiro, porque eles estão em parênteses. Depois que eu tenho esse valor, eu multiplico pelo meu izinho. Lembrando que eu posso dar ele em decimal ou em porcentagem. Se fosse em porcentagem, quanto seria aqui? 12%. Né? Geralmente é 12% ao ano. Mas aqui já está em decimal. É muito importante vocês prestarem atenção nisso, tá bom? Fiz esse valor aqui, multipliquei pelo meu juros, taxa de juros, em decimal e dividi por 2 vezes o N. O que é o meu N aqui? É esse Nzinho, que é a vida útil dele por ano. Só colocar na fórmula, galera. Facinho. E eu vou ter o valor ali para vocês, de R$ 6,60 por hora. O seguro, valor inicial, vezes a minha taxa de seguro, dividido por N, mesma coisa. Olha lá, só colocar na fórmula, calcular, e eu vou ter R$ 1,00 por hora. E o alojamento, aqui a única coisa que muda é a taxa. Então, aqui é a taxa de seguro, aqui é a taxa do alojamento, que é referente ao custo que eu tenho do galpão por ano e etc. Coloquei na fórmula e eu vou ter 50 centavos por hora. Então, lembrando lá, minha formulazinha de custo fixo, juntei todo mundo, somei, meu custo fixo vai ser de R$ 17,10 por hora. Professora, tá muito fácil. Pois é, facinho. Vão tirar 10 na prova com certeza. Então, continuando. Custos variáveis. Começando por consumo horário, que é em litros por hora, vezes o preço do combustível, que é em reais por litro. Ok? Pessoal, tentem fazer esse aqui também. E vamos continuar. O consumo horário eu vou dar para vocês, tá bom? Porque eu sei que a gente não tem ali um fluxômetro para testar, então talvez seja muito difícil que vocês encontrem uma forma de fazer esse ensaio aí de quanto que vai ser o consumo horário de um setor. Então, podem ficar tranquilo que a professora vai dar esse valor de consumo horário para vocês prontinho aqui já. E também o preço do combustível. Aqui é óleo diesel. Coloquei R$ 2,93. Professora, tá muito, muito barato. Tá mesmo, mas aqui é só para vocês lembrarem da época lá que era baratinho, tá bom? Então, vamos fazer neste formato, que eu peguei aqui da apostila da professora Franciele. Ela fez essa apostila, ficou super legal. Vou postar para vocês darem uma olhada. Tem mais 2 exercícios lá para vocês treinarem, tá bom? Vou colocar para vocês tentarem fazer também aqueles exercícios. Vamos continuar. Então, isso vai me dar R$ 43,95 por hora. E o que é o meu L? É lubrificantes e graxas, que eu já tenho na fórmula ali o 20% de custo, geralmente, que ele tem, vezes o meu C, que é o meu custo com combustível, ok? E quanto que é, então? Ó, só multiplicar ali. 0,2 vezes 43,95, tenho R$ 8,79 por hora. Professora, tá muito fácil. Pois é. Manutenção e reparos é o fator que eu já dei aqui para vocês do trator. E também mostrei lá na aula passada na tabelinha.
vezes o valor inicial dividido agora, ó, por Nzão, que é a vida útil total dele. E quanto que isso vai me dar? Coloco na fórmula, isso vai me dar R$10 por hora. E a mão de obra? O que que é? É o salário do operador vezes 13, que é referente ao 13º, dividido pelo meu Nzinho. Porque o salário dele eu vou calcular anualmente, beleza? Então, vou multiplicar aqui pelo meu Nzinho. Coloco na fórmula, tenho R$19,50 por hora de mão de obra referente ao salário do meu operador. E aí eu calculo o meu custo variável total. Quanto que isso vai me dar? Junto todo mundo, somo, isso vai me dar R$82,24 por hora. Opa, tá fácil. Somei o custo fixo com o custo variável e eu tenho um custo total, um custo horário do meu trator de R$ 99,34. Tá muito fácil, né, galera? Tá muito, muito, muito fácil. Continuando agora, eu preciso calcular os dados econômicos do meu pulverizador. Então, lembra que a gente fez lá só do trator, mas eu preciso também fazer do pulverizador. Dei os dados lá do pulverizador para vocês. Como que eu vou fazer isso? Vamos lá. OBSIMP. Professora, o que é OBSIMP? Observação importante. Então, anotem, escrevam na mão, escrevam no caderno, tatuem, que é muito importante vocês lembrarem que para os equipamentos em geral, exceto esses tratores, não devem ser contabilizados. O que, professora? O custo de seguro, porque realmente não é muito prático isso, não é usual, então geralmente não se faz. E o combustível, lubrificante e mão de obra. Por quê? Porque eles estão embutidos no custo do trator, que é a minha fonte de potência, quando se considera um conjunto trator-equipamento. Então, sempre que eu tenho um equipamento que não gera energia, nem transforma, né, que não tem movimentos relativos, então ele não vai ter um custo de combustível, lubrificantes e mão de obra. No caso de equipamento que apresenta o consumo de lubrificantes e graxas, estes já são embutidos no custo de manutenção e reparo, tá bom? Então é muito importante vocês prestarem atenção. Vamos continuar. Meus dados estão aqui, então eu vou começar com os custos fixos. Então, eu tenho a minha depreciação, todo equipamento vai ter depreciação, que vai ser a mesma coisa, só coloco na fórmula e calculo. Os meus juros, opa, a mesma coisa, coloco na fórmula, meus juros aqui deu R$11 por hora. Alojamento, é importante, o alojamento, senão isso daí vai custar para você de outra forma, pode quebrar, pode diminuir a vida útil dele. Então, coloca na fórmula, isso vai me dar 83 centavos por hora. Custo variável. Então, manutenção e reparo, que é muito importante ter todo equipamento. Coloco na fórmula, isso vai me dar R$10,67 por hora. E aí eu tenho o custo horário do meu pulverizador, somo todo mundo, vai me dar o quê? R$46,50 por hora. Acabou, professora? Ainda não. O que falta? Vamos lá. Custo horário. Então, eu tenho ali o custo horário do trator, mais o custo horário do pulverizador, somo todo mundo, isso vai me dar o custo horário do conjunto. Então, eu tenho ali de R$140,84 por hora. E aí eu calculo, depois de tudo isso, o custo de produção. Então, o custo de produção é o custo horário dividido pelo custo operacional. Opa, tem os dois, jogo na fórmula, calculei. Professora, acabou? Não, olha aqui, eu quero para 100 hectares. Pessoal, importante vocês prestarem atenção. Para 100 hectares, então é só multiplicar ali, ó, aquele valor por 100. Facinho, simplesinho. Beleza?
E aqui é só mais uma informação que eu vou dar para vocês. Olha aqui, a composição percentual dos meus custos. Lembra que eu mostrei para vocês lá na aula passada que geralmente o combustível representa a maior fatia de custo quando eu levo em consideração os custos operacionais agrícolas. Por quê, professora? Porque geralmente esse combustível que nós usamos no Brasil é diesel, ele é derivado do petróleo. Então, nós dependemos do petróleo. E esse valor é variável, né? E ele é um custo mais caro. Quando eu levo em consideração o trator, né? Porque o equipamento não tem esse tipo de custo, tá bom? É só essa informação que eu queria dar para vocês, beleza? Pessoal, entrem lá na apostilinha da professora Franciele, que eu deixei aqui embaixo, tá bom? E agora eu vou deixar pergunta de prova para vocês. Calcule o custo horário operacional de uma pulverização para uma fazenda com 2.500 hectares, baseando-se nos dados abaixo. Então, aqui eu dei os dados econômicos. Ó, continuação da pergunta. Gente, presta atenção. Continuação. Com base nos dados anteriores e os fornecidos abaixo, calcule a capacidade operacional e o custo de produção. Beleza? Então, é só vocês calcularem bonitinho. Professora, posso fazer no Excel? Pode, mas só para confirmar os dados, tá bom? Este aqui eu quero ver vocês fazerem ali igualzinho eu fiz. Não precisa da fórmula, mas precisa que vocês coloquem ali os valores para eu acompanhar se vocês estão acertando ou não, ok? Então, façam aí e boa sorte para todo mundo. Abraço, galera. Até a próxima.